Olá, meus queridos, bem-vindos à nossa primeira videoaula do conteúdo da primeira série do ensino médio. E nessa videoaula nós iremos descobrir o que é a biologia. Durante o ensino fundamental, você tinha uma disciplina chamada de ciências, e essa disciplina ela se desdobra no ensino médio em três grandes áreas, que é a biologia, a química e a física. E eu serei sua professora na disciplina de biologia. Vamos então entender o que é essa ciência? Bem, qual é o objetivo dessa videoaula? Eu quero que você termine essa aula compreendendo qual é a área de estudo da biologia, o que nós vamos ver quando estivermos falando de biologia e também entender o que é o método científico, ou seja, como fazemos ciência. Então, para começar, o que a palavra biologia tem a nos dizer? Bio quer dizer vida e logia é o estudo. Então, a palavra biologia diz que é o estudo da vida. E é justamente isso que nós veremos ao longo da biologia, ao longo desses próximos anos que estaremos vendo essa disciplina. Então, o que faz algo ser um ser vivo? O que diferencia algo de vivo de um não vivo? Um ser vivo tem características especiais, são elas. Ele tem uma composição química característica, ou seja, ele é formado por elementos como o carbono, hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio. Então, ele tem uma composição química que veremos ao longo das nossas aulas. Vamos conhecer essa composição química dos seres vivos. Outra característica dos seres vivos é a organização celular. Os seres vivos são formados por uma estrutura basal que a gente chama de célula. E aí nós temos uma exceção, porque como a gente sabe, toda regra tem sua exceção, que temos a discussão dos vírus, em que alguns cientistas defendem que eles são seres vivos, outros que eles não são, justamente porque eles não têm essa organização celular. Eles necessitam de uma célula externa para poder realizar suas funções. Então, de forma geral, para ser um ser vivo, há necessidade de ter uma organização celular, ter uma célula. Outra característica dos seres vivos é a capacidade de ter um metabolismo, ou seja, fazer transformações químicas em si que permitem uma mudança, uma transformação de substâncias no nosso corpo. No corpo, dentro da célula, o metabolismo pode acontecer mesmo dentro da célula. Então, essas transformações de quebra e construção de substâncias nós chamamos de metabolismo. Vamos ver em detalhe mais à frente o que é essas reações, o que é um anabolismo, o que é um catabolismo. Mas a gente precisa saber que um ser vivo ele tem a capacidade de fazer essas reações. Outro fator importante também é a capacidade de nutrição. O ser vivo ele precisa se nutrir, seja ele produzindo o próprio alimento ou consumindo um outro ser para poder subsistir, para poder ter suas reações, ter energia. Outra característica dos seres vivos é a sua capacidade de crescimento e desenvolvimento. Então, o ser vivo ele pode aumentar o seu tamanho, ele se desenvolve ao longo do tempo. Além disso, um ser vivo ele é capaz de reproduzir, de passar suas características para outro ser vivo, certo? Gerar um novo ser. Um ser vivo também reage a estímulos, então, caso algo do meio interno venha a afetá-lo, ele tem algum tipo de reação. Se a gente coloca a mão num lugar quente, nós temos uma reação instintiva de tirá-la para não queimar a nossa mão. Então, os seres vivos têm essa capacidade de reagir a estímulos externos. E até mesmo as plantas, elas têm essa capacidade. Uma que a gente vê bem característica é aquela que a gente chama de dormideira, que quando você encosta as folhas encolhem, né? Mas as plantas têm outros tipos também de reação a estímulos externos. A homeostase é a capacidade que os seres vivos têm de manter um equilíbrio no seu corpo. Um exemplo que a gente pode dar é a capacidade que a gente tem de manter a nossa temperatura corporal, por exemplo. Então, os seres vivos, eles mantêm um equilíbrio no seu corpo e esse equilíbrio a gente chama de homeostase. Além disso, para você ser um ser vivo, você tem que ter a capacidade de evoluir e se adaptar. Aqui a gente precisa ter um cuidado, porque a gente não está falando de um único ser vivo, a gente está falando de um processo que os seres vivos levam ao longo do tempo, que é a capacidade de se modificar, né, de sofrer mutações, e essas mutações lhe dão características que, uma vez que elas estejam próprias para aquele ambiente, esse ser vivo consegue sobreviver a esse ambiente.
Então, ele evolui não a nível de ser individual, mas a nível de espécie, certo? A gente tem que ter essa visão mais ampla, que é algo contínuo, mas é a capacidade da espécie se modificando ao longo do tempo, e evoluindo ao longo do tempo. E outra característica super importante é que um ser vivo, ele tem a capacidade, durante a reprodução, ele passar essas características para a sua prole, né? Para os novos seres vivos que ele gera. Então, tudo isso, todas essas características é o que formam um ser vivo. Ok, então já entendemos o que é a biologia, que vai estudar a vida, e vimos também que para definir algo como um ser vivo, temos que ter várias características. Logo, estudar a vida não é uma coisa muito simples, não é verdade? Então, dentro da biologia, que é uma grande área, nós temos subdivisões para tentar entender. É lógico que a gente vai fazer as subdivisões de forma apenas para facilitar a compreensão dos assuntos. O ser vivo é uma coisa muito complexa e está tudo junto, mas para a gente tentar entender um pouquinho melhor, a gente divide ele um pouquinho para entender. Então, dentro dessas subdivisões que nós veremos, né, eu trouxe algumas para a gente saber, mas existem muitas outras. Temos a biologia celular e molecular, que vai ser justamente quando a gente está tratando sobre o que é uma célula, o que tem dentro da célula, como uma célula funciona. Quando a gente falou lá em metabolismo, a gente tem um metabolismo celular. Quando a gente falar sobre moléculas, então a gente está nessa subdivisão da biologia. Temos também a evolução, que é uma subdivisão dentro da biologia em que a gente vai entender como os seres vivos mudam ao longo do tempo. Novamente, não o ser vivo sozinho, mas a espécie vai mudar ao longo do tempo. E quando a gente fala em evolução, nós temos muita gente que não entende muito bem esse conceito, por isso a gente vai tratar ele bem delicadamente, para que a gente pare de falar besteira por aí, porque tem muita gente que não entende e acaba falando besteira, né? Então a gente vai entender para a gente não errar mais. Temos também a ecologia, que é a área que vai estudar justamente como os seres vivos estão inseridos no ambiente. Então, a gente vai falar sobre populações, comunidades, então algo mais fora do indivíduo e sim para algo englobando todo o nosso planeta, os ecossistemas. Temos a área da microbiologia, que vamos falar daqueles seres microscópicos que a gente não consegue ver a olho nu, como as bactérias, os vírus. Dentro da microbiologia a gente tem diversas subdivisões também, mas quando a gente está falando desses seres pequenininhos, a gente está nessa subdivisão da biologia. Temos a genética, que vai falar sobre como as características são herdáveis, como elas passam dos pais para os filhos. Temos a zoologia, que vai estudar justamente os animais, ou são bem de animais, então o estudo dos animais. E temos também como a gente dá nome para os seres vivos, que é a área da taxonomia, e também a área da sistemática, que vai mostrar como os seres vivos estão relacionados uns com os outros. Okay? Então, essas são algumas das subdivisões, e existem muitas outras aí pela frente, que vocês verão ao longo desses 3 anos do ensino médio. Então, agora que a gente já viu que a vida é algo muito complexo, vamos tentar delimitar como a gente pode organizar para a nossa compreensão. Então, a menor coisa que existe, né, a partícula menor que nós não podemos dividir que existe no mundo é o átomo, essa coisinha minúscula aqui que você está vendo. Então, o átomo ele tem a capacidade de se juntar com outros átomos. Nós temos diferentes elementos, você vai ver na tabela periódica, quando você aprender química, que existe uma diversidade de elementos químicos. E esses elementos, alguns têm a capacidade de se ligar e formar coisas mais complexas, que nós chamamos de moléculas. Então, quando a gente junta átomos, a gente forma uma molécula. Essas moléculas podem ser orgânicas ou inorgânicas. Quando a gente está falando de seres vivos, a gente vai dar uma especial atenção para as moléculas orgânicas. Então, são átomos que se juntaram formando moléculas que vão dar as características dos seres vivos, que têm elementos químicos orgânicos. Okay? Um conjunto de moléculas orgânicas, elas podem formar a estrutura basal do ser vivo, como a gente falou lá, que é a célula. A célula é a menor partícula de vida que nós temos. Por isso que nós temos os indivíduos que são unicelulares, como uma bactéria. Então, quando a gente fala em célula, a gente já está falando de um ser vivo, muitas vezes, principalmente se for um ser vivo unicelular. Mas se a gente está falando de seres vivos maiores, os
são formados por uma diversidade de células. A gente está falando de organismos pluricelulares. Então, essas células elas se organizam formando estruturas que a gente chama de tecidos. Então, um conjunto de células que têm as mesmas características e estão unidas para formar um ser maior, nós chamamos de tecidos. E aí tem diferentes tipos de tecidos. Aqui nós temos um exemplo de um tecido epitelial, certo? Mas existe outros, tecido conjuntivo, tecido ósseo, uma diversidade de tecidos. O conjunto de tecidos vai formar, que tem uma mesma característica, vai formar um órgão, certo? E a gente tem uma diversidade de órgãos, a gente está falando do ser humano, então vocês sabem que aqui nós temos o fígado, nós temos coração, pulmão, etc. Quando um órgão está junto com outros, formando algo maior no indivíduo, nós temos um sistema. Então, o sistema é um conjunto de órgãos que trabalham em conjunto para um indivíduo. No caso, aqui nós temos o sistema digestório. Nós temos vários órgãos trabalhando aqui. Nós temos o estômago, né? Como estão vendo aqui, o estômago aqui. Nós temos o intestino grosso, o intestino delgado. Então, agora, a gente tem algo maior, que é o sistema. O conjunto de todos os sistemas vai formar o indivíduo, certo? Então, até aqui, nós estamos falando a nível de indivíduo. Conjunto de átomos que formam moléculas, que formam células. Células vão formar, quando a gente está falando de pluricelulares, tecidos, órgãos, sistemas e o indivíduo. Quando a gente está falando agora lá em ecologia, como a gente viu uma dessas divisões, a gente vai tratar agora de algo mais abrangente. A gente vai falar que, por exemplo, nós temos um conjunto de indivíduos que têm as mesmas características formam uma população. Então, por exemplo, a população humana. Quando essa população se junta com outras populações de outras espécies, a gente não tem mais uma população, a gente já vai ter uma comunidade. Então, são seres vivos que convivem entre si, que estão ali relacionados. O cachorrinho, o gatinho, então temos uma comunidade. Quando nós adicionamos as características do meio, que a gente fala de fatores abióticos, como a chuva, a luminosidade, ou seja, coisas não vivas, a gente sai da comunidade e passa a ter um ecossistema, certo? Então, o ecossistema vai fazer essa relação dos seres vivos com os seres não vivos no ambiente. E o conjunto de todos os ecossistemas que existem forma a nossa biosfera, o nosso planeta de vida, certo? Biosfera, esfera, biovida, esfera de vida, ok? Então, essa é a organização da vida, saindo da menor partícula indivisível que nós temos, que é o átomo, até todo o nosso planeta, certo? E nós vamos estudar tudo isso em biologia, cada uma dessas etapas, entender cada um desses processos. Certo, agora que a gente viu todas as etapas, é preciso a gente entender como a ciência é feita, para a gente não ter confusão. Ciência, ela tem um método para ser feita, e o objetivo dela é dar explicações para os fenômenos da natureza, principalmente na área da biologia. Então, explicar como as coisas estão acontecendo. Ela não é algo para te dar respostas simples e prontas, certo? São explicações que são formuladas e testadas por meio de procedimentos rigorosos. Então, nós temos que seguir etapas. E um desses métodos que a gente utiliza, que é o que se destaca na área da ciência, é o método hipotético-dedutivo ou método científico. Então, quando a gente está falando em ciência, a gente vai utilizar um método para explicar os fenômenos da natureza. Então, ciência não é feita de achismos, de coisas aleatórias, de crenças. Ciência é feita de testes, explicações formuladas e testadas, seguindo um método. Tudo bem? E agora a gente vai ver que método é esse. Antes de mais nada, é muito comum a gente ouvir, quando a gente vai falar em teoria de evolução, aquela típica frase, mas é só uma teoria. A gente já discutiu sobre isso nas nossas primeiras aulas, mas é sempre bom relembrar. Como é feito o método científico? A gente tem que lembrar que o método científico tem várias etapas para serem feitas. E que teoria, para método científico, não é simplesmente teoria, não é como a gente vê no jargão popular, né? Que é como se fosse algo banal. Não, teoria para ciência é algo muito custoso. A gente vai entender por quê.
primeiro passo do método científico é a observação e identificação de um fenômeno. Então, um cientista ele começa a olhar ao seu redor e procurar um fenômeno, surge uma dúvida, um problema na sua cabeça sobre o que ele está vendo. O segundo passo, que é muito importante, é a pesquisa sobre isso. Então, ele começa a ver tudo que existe sobre isso. Será que alguém já teve esse problema? Será que alguém já pensou sobre isso? O que pensaram sobre isso? O que escreveram sobre isso? Então, a gente faz uma pesquisa sobre esse problema. O terceiro passo, então, o cientista ele faz uma formulação de uma hipótese. Hipótese é algo que pode ser ou não ser. Ela é o que mais se aproxima do que vocês chamam de teoria, né, popularmente. Seria o mais próximo, seria a hipótese, né? Então, é algo que o cientista formula. Será que é assim? Será que esse problema que eu identifiquei lá no passo 1 é assim que eu respondo ele? Será que é isso? E aí ele passa para o quarto passo, que ele começa a pensar em formas de comprovar, refutar é negar, tá? Dizer que não. A hipótese que ele criou. Ele começa a listar experimentos que ele pode fazer para testar a sua hipótese, para falseá-la. O que é falseá-la? Dizer que ele está errado. Olha, essa minha ideia aqui, eu fiz esse experimento e deu errado. Quer dizer que a minha ideia está errada. Então, na ciência, a gente não tenta provar que a gente está certo. A gente tenta mostrar que a gente não está errado. É meio complicado isso? Acho que não, né? Então, a gente tenta provar o tempo todo que a gente não está errado. Mas dizer que a gente está 100% certo, não. Na ciência não existe verdade absoluta. Tem aquele negócio assim, a gente acredita 99,9% de que é isso, mas a gente nunca diz é isso e ponto final, certo? Não é papel da ciência botar pontos finais. Ao contrário, o papel da ciência é sempre levantar mais e mais perguntas e procurar mais e mais formas de respondê-las e mostrar se a gente está errado. Certo? Então, ele começa a listar um monte de experimentos que ele pode fazer para testar a sua hipótese. E dizer também o que ele espera que aconteça. Quando ele fizer o experimento, tem que dar o seguinte resultado para eu estar errado ou dar o seguinte resultado para eu estar certo. Ele começa a listar o que pode acontecer. Só depois disso tudo, e perceba como o cientista tem que estudar antes de fazer qualquer coisa, vamos para o quinto passo, que ele começa a testar, então, as deduções. Aquilo lá que ele achou que poderia acontecer lá no quarto passo, ele começa a testar, fazer aqueles experimentos e ver o que sai dali realmente. Tendo os resultados na mão, ele chega no sexto passo, que é a conclusão. Nesse momento é que ele vai dizer que se a hipótese dele foi falseada, ou seja, se estava errada ou não. Então, ele vai mostrar agora tudo o que ele fez e vai coletar tudo o que ele fez para dizer se a hipótese dele está certa ou errada, certo? Por fim, não acaba por aí, ele vai publicar os seus achados. E como ele fez? Ele vai seguir esse passo todinho, ele vai dizer quais foram as fontes que ele pesquisou, qual era a hipótese dele, como ele testou, passo a passo, quais foram os resultados e qual foi a conclusão dele disso. Tudo isso ele vai escrever e vai publicar no que a gente chama de artigos científicos, certo? Como se fosse uma matéria de um jornal, tá? Mas uma matéria de jornal que tem todo um passo a passo, introdução, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão. Tem todo um passo a passo para fazer. E aí ele publica esses resultados para que outros cientistas leiam e possam contestar e dizer se o que ele fez está certo ou está errado. Certo? Será que ele fez direito? Será que não? Vou fazer aqui de novo para tentar ver se está certo, se está errado. Ou, ele não pensou nisso, vamos fazer assim. Então, ciência ela é feita por várias mãos, ela é algo construído ao longo do tempo, por várias pessoas. E ela não tem uma verdade única e fundamental e que nada muda. Não, ao contrário, ela está sempre tentando encontrar as respostas, mas nunca chegando à verdade, entende? Ela está sempre tentando encontrar uma explicação para um fenômeno, seguindo esse método. Então, vamos tentar ver isso um pouquinho mais na prática para a gente entender o que é um método científico. Então, eu tenho um exemplo para vocês que é um cientista, ele observou, olha aí, primeira etapa, primeiro passo do método científico, que na lagoa da cidade dele só tinha cisnes brancos. Então, ele olhou e só via cisne branco. Com base nisso, ele pesquisou fotos
de cisnes em várias lagoas e viu que todos eram brancos. Então, ele fez o segundo passo. Ele foi pesquisar, foi ler sobre o assunto, pesquisou fotos e viu que só achava cisne branco. Com base nisso, ele formulou então a sua hipótese, o terceiro passo, a sua ideia. E qual era a hipótese dele? Que todos os cisnes do mundo eram brancos. Todos os cisnes do mundo são brancos. Ele fez então o próximo passo, quarto passo. Ele deduziu, dessa observação, de tudo isso que ele fez, do levantamento, que se ele navegasse por várias lagoas do mundo e encontrasse um cisne negro, sua hipótese seria falseada, ou seja, negada. O cientista ele conseguiu viajar para vários lugares. Quarto passo, começou lá, o quinto passo, perdão, fazer os seus experimentos. Mas por falta de orçamento, ele não conseguiu viajar o mundo todo, ele só andou pela costa do Brasil, certo? E, portanto, encontrou apenas cisnes brancos. Assim, ele concluiu, última etapa aqui, que não conseguiu falsear a sua hipótese, que ela não se mostrou errada, pois não achou um cisne de outra cor. Todo feliz, ele publicou seus resultados num artigo, outra etapa, no artigo, com várias fotos para registro, dizendo que todos os locais que ele visitou só existiam cisnes brancos, e pontuou cada um desses lugares no artigo. Olha, eu andei no lugar tal, 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 e todos lá só tinham cisnes brancos. Ao final, ele colocou a seguinte conclusão lá no seu artigo. Esses achados podem indicar, preste atenção que ele não disse que com certeza não era, que só existem cisnes brancos no mundo, certo? Tá aqui o artiguinho dele. Certo. Um outro cientista na Austrália, então, leu esse estudo e rapidamente contestou os achados do primeiro cientista. Por quê? Porque na lagoa, em frente à casa dele, tinha vários cisnes negros. O que esse cientista fez? O que vocês acham que ele fez? Testou na rede social dizendo que era fake news e que estava tudo errado e que aquele cara era um mentiroso? Não, meu amigo. Não é assim que funciona a ciência. Não é assim que a gente faz. Para você contestar um estudo científico, você precisa seguir os mesmos métodos. Sim, mesmo eu vendo foto, sim, eu preciso seguir os mesmos métodos do primeiro, mostrando aonde ele errou. Isso é um método científico e por isso que não é todo mundo que você faz ciência, e por isso que é o que eu acho, eu penso, eu imagino, não serve para contestar algo no artigo científico. Você tem que ter um método, você tem aquele passo a passo, a receitinha de bolo que você tem que seguir para mostrar isso. Então, esse segundo cientista, ele pegou o passo a passo do primeiro, seguiu os mesmos métodos do primeiro, e mostrou que na Austrália existiam cisnes negros. Então, novamente, ciência não é feita de achismo e nem de textão no Facebook, nem de notícia super, hiper, mega estrondosa. Não é assim que se faz. Não é gravando vídeo, gravando live. Ciência se faz através do método científico e tem todo o seu passo a passo que você tem que seguir, certo? Até para dizer que alguém está certo ou está errado, em ciência você tem que seguir um método para isso. Não quer dizer que você não possa dizer que alguém está errado, ao contrário, você deve, mas seguindo o mesmo método. É como eu não posso marcar, pense num jogo. Um jogo não tem suas regras, vamos dizer assim, então você não pode quebrar a regra do jogo e dizer que ganhou alguma coisa, certo? Perceba uma coisa importante. Que nenhum dos dois cientistas estão de todos errados. O primeiro, ele não disse, com certeza não existem cisnes negros no mundo. Ele não falou isso. Ele falou que o que ele achou indicava que só existiam cisnes brancos. Mas ele não disse que não existiam cisnes negros. Percebam isso? Esse é um cuidado que um cientista, quando faz um estudo de qualidade, um cientista que entende o método científico, entende que ciência não é verdade absoluta, tem que ter, de não bater o martelo, é isso e ponto final, certo? O segundo cientista, ele já falseou perfeitamente a hipótese do primeiro, mostrando que ele estava errado, certo?
E é por isso que muitas pessoas têm dificuldade com o método científico, com ciência, e fica, ai, mas como é que pode? Um exemplo clássico é o ovo, porque ora o ovo faz bem. Saiu um cientista falou que o ovo faz bem, sabe? O cientista só encontrou o cisne branco. Ora o ovo faz mal, como é que pode isso? A ciência não sabe o que está falando. Não, não, foi algum cientista que encontrou um cisne negro no meio do caminho. Entende? Aí vem outro, encontra outros brancos e outros negros, e assim é feita a ciência. Todo mundo trabalhando junto, procurando os cisnes pelo mundo, vamos dizer assim. Então, falar em teoria é algo muito mais além do que uma hipótese. Hipótese é algo que a gente viu que é fácil de ser contestado, né? Se faz um outro artigo, fácil entre aspas, né? Faz um outro artigo mostrando. Quando eu falo em teoria, eu estou falando de um conjunto com várias hipóteses que foram amplamente testadas, várias evidências que foram encontradas e testadas, fenômenos diversos foram observados, e todos esses juntos formam essa teoria. E até o momento não há conclusões, outras teorias que neguem essa situação. Então, uma teoria para a ciência é algo muito caro, é algo que vários pesquisadores e cientistas ao longo de muitos anos foram formulando, levantando hipóteses, corroborando elas, né, não conseguindo falseá-las. Encontros de evidências, como por exemplo no caso da teoria da evolução dos fósseis, teorias moleculares também, que vão sustentando o que a gente chama de teoria, certo? Então, teoria pra gente é algo muito trabalhoso e muito caro. Chegamos ao fim, então, da nossa primeira videoaula. Espero que você tenha atingido os objetivos, relembrando o primeiro deles. Saber o que é a biologia, compreender o que ela estuda, lembrar então que a biologia é o estudo da vida. E o segundo, entender o que é um método científico, entender que ele tem etapas importantes, é algo rigorosamente construído, certo? Então tem um procedimento a ser seguido, não é algo simplesmente que a gente acha. E por isso, quando a gente estiver falando de ciência, a gente está falando de hipóteses e teorias que seguiram esse método para chegar às respostas que nós temos. Tá bom assim? Então, espero que você tenha atingido os objetivos e te vejo no próximo vídeo. É isso. Tchau, tchau!